Mas eu acho que quem não sofreu nessa pandemia não é gente. Ou é bilionário. Não, quem não sofreu durante essa pandemia não é humano. Ou tá morto por dentro, porque não é possível que a pessoa não tenha em algum nível sentido o golpe, entendeu? Pessoal, olha, hoje o Papo com o Palestrante é com Facundo Guerra, esse cara assim que é, na minha opinião, 100%. Ele é engenheiro de alimentos, doutor em ciência política, jornalista, é considerado um dos maiores empreendedores de casas noturnas, CEO do Grupo Vegas ainda? Esse papo de CEO é um pouco... Eu não gosto, eu não sei quem me chamou de CEO, então, porque eu não sou CEO. Então ele trabalha no Grupo Vegas, é escritor e palestrante. Meu querido Facundo Guerra, obrigada por ter aceitado o convite. Viu? Nada, obrigada pelo convite. Ai, que bom. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância. Da minha infância? Que pergunta mais peculiar. Minha infância não foi das mais doces, não, sabia, Sandra? Eu sou argentino, e aí eu vim para o Brasil muito pequenininho. Então a primeira lembrança que eu tenho é da minha dificuldade de expressão, porque eu fui alfabetizado em espanhol, e por causa da similitude dos idiomas, quando eu cheguei para cá, eu travei, eu não conseguia falar. A minha mãe me disse que eu não falei entre os 5 e 7 anos, eu não conseguia falar. E tanto é que eu perdi, né? Eu perdi sotaque e tudo mais. Meu pai falava comigo em português, né? Meu pai é brasileiro e minha mãe é argentina. E eu sou argentino também. E aí, eu cresci aqui no Brasil na década de 80. E o Brasil nunca foi muito hospitaleiro com os argentinos. É uma coisa que a gente não fala muito, mas a gente esconde essa xenofobia atrás do humor, sabe? Sim, quando a gente fala, ele é argentino, ha. Mas é duro, porque quando você é argentino, você já tem que lidar com a antipatia da pessoa. Ela nem te pergunta... Ela já fica com antipatia, antes de te conhecer. Antes de conhecer, ela já te acha antipático. Sim. Um pouco porque eles... É engraçado, porque eu acho que era o Maquiavel que falava isso. Que todo povo, para existir, precisa de um inimigo para se contrapor, né? Então, os franceses têm os ingleses e vice-versa... agora os americanos têm os chineses, ou tinham os russos, então os israelenses e os palestinos, apesar da Palestina, enfim, ou os árabes, povos árabes, então você precisa de um inimigo. Sim. E a história que é muito estranha aqui entre Brasil e Argentina é que o inimigo dos argentinos não são os brasileiros, são os chilenos, por conta de disputa territorial. Então, o argentino nunca entendeu por qual razão existe essa animosidade entre... Eu acho que começou no futebol, você não acha que foi isso? Começa no futebol na década de 80, naquela coisa meio ridícula de disputar não, se foi em 80, Maradona. Se foi em 80 não é, porque na realidade a Argentina era considerada a Europa, era um país europeu dentro da América Latina, entendeu? E era isso, entendeu? Então, isso daí foi uma coisa que era bem complicada, porque as pessoas... Mas por quê? Porque... o argentino tinha aquela coisa, né, de... então, tem 3 características que o argentino tem. Arrogância, né, segundo o olhar do brasileiro, arrogância. Os argentinos, eles são metidos a bestas, arrogantes. E teve também uma enxurrada de argentinos que vieram para cá na década de 90, para o sul do país especialmente. Sim. Então, o argentino era o homem argentino era o galã, né? E a mulher argentina era fria, muito maquiada e fria, artificial. Então, E eu nem sou de Buenos Aires, eu sou de Córdoba. Porteño não é bem quisto nem entre os argentinos. Né? Nem dentro da Argentina. Não, eu sei disso. Que coisa, não? Que coisa. E aí, no final das contas, eu, argentino, com esse nome, Facundo, não dá para esconder que eu sou argentino com o nome. Então acontece que no final das contas eu cresci no Brasil sabendo que era bullying. Quando não existia bullying, hoje em dia a gente fala de bullying, bullying é reprimido, né? Você pode denunciar. Você tem uma instituição que cuida para as crianças não sofram bullying. Aí eu também tinha um monte de problema, então eu cresci, tive que passar alguns anos de cadeira de roda, porque eu tinha um defeito congênito no calcanhar.
Então eu era cadeirante, fui cadeirante durante um tempo, aí apanhava das crianças, aí não podia ir no recreio. Não, mas eu não tô querendo violinos, não, tá? Tá tudo certo. Eu acho não, mesmo porque você é lindo. Meu pai é um gato, não tem mais o que falar. Mas aí, obrigado pelo elogio. Mas aí, no final das contas, me fez sempre ter... Eu fiquei com uma cicatriz que é sempre... Né? Fica, não tem jeito. Né? E eu acho que, assim, são duas coisas que eu sinto hoje. A primeira delas é... Eu sou muito introspectivo e muito tímido com relação ao outro. Eu parto do pressuposto que o outro vai me machucar. Então eu tomo muito cuidado quando eu vou me relacionar com uma pessoa, porque eu já fico numa posição em que eu acho que eu vou ser machucado em algum plano. E no segundo lugar, eu acabo... A minha autoimagem, minha autoconfiança é muito baixa. Eu não consigo... E isso foi ótimo, porque graças à minha autoestima não ser das melhores, é que eu fui estudar, correr atrás, não partir do pressuposto que qualquer coisa que eu faça vai dar certo. Aliás, eu sou muito pessimista com as coisas que eu faço. Sempre acho que elas vão dar errado. E aí eu tento até cercar o lugar, quando eu vou montar um negócio, eu fico tentando blindar ele, porque tudo que pode dar errado, eu vou tentar consertar antes de lançar o projeto, sabe? Entendi. Me fala, assim, até você... Eu li teu livro e tudo, mas, assim, até você... começar a empreender, me conta um pouquinho da sua carreira, rapidamente. Então, eu venho daquela geração que era uma geração que era preparada para ter uma carreira pelo resto da vida, né? Então, meu pai foi que me escolheu a minha profissão, porque eu queria ser arquiteto, mas eu desenhava muito mal. Ainda bem que eu não fui arquiteto. Não, filho, ele não falava assim, falava espanhol, não. Ele falava assim, ele falava, filho, arquiteto você não vai ter dinheiro para comer. E é muito estranho, porque eu venho de uma família de classe média baixa. Como meu pai era militante do Partido Comunista, minha mãe sempre foi vendedora ambulante ou secretária, a gente viveu aqui num bairro de classe média baixa. O Santa Cecília, que hoje é um território hipster, na década de 80, 90... Era muito perto da cidade. Muito perto da cidade e muito perto também de Genópolis, que era um dos bairros mais ricos de São Paulo. Então a Santa Cecília, ela ficava naquele meio do caminho entre a Xangri-Lá, que era Higienópolis, e o inferno, que era Barra Funda. Então a gente era classe média, mas assim, era só por um pouquinho que a minha mãe tinha vergonha de escrever nas cartas que a gente era da Santa Cecília. Ela colocava Higienópolis, porque a gente morava na Martinico Prada. Porque ela achava que o correio ia chegar mais rápido se ela colocasse na carta Higienópolis e não Santa Cecília. Olha que loucura, né? E aí, eu fui preparado para ser engenheiro. Meu pai falou assim, olha, vai ser engenheiro porque se você for engenheiro você vai ter emprego. E ele tinha razão. Mas vai fazer engenharia. Aí eu falei, mas engenharia? Ele falou, vai fazer engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos é engenharia do futuro. Só vai ter... A humanidade só vai crescer e com engenharia de alimentos você vai conseguir ter emprego sempre. Eu fui e fiz engenharia de alimentos na Mauá. Mas eu não era... Eu sempre fui muito bom nas exatas. Eu nunca repeti nenhum ano, nunca peguei recuperação, nada disso. Sempre fui bom de exatas, mas eu gostava muito de ler, porque eu também vinha de uma família de humanistas, né? Sim. Então, eu fiz a engenharia, trabalhei como engenheiro na Tetra Pak. Mas logo depois da Tetra Pak, eu trabalhei uns 2 ou 3 anos, trabalhei uns 4 anos, comecei como estagiário na Tetra Pak, fui morar na Suécia um tempo, depois eu morei quase 2 anos em Curitiba, trabalhando com marketing, vendas, andando de terno power suit, entrando em curral, no interior de Santa Catarina, para vender máquina de envase de leite. Tá. Aí, depois disso, eu fui ser trainee na American Express, participei de um programa de trainees, que era o primeiro da American Express. Aí eu morei 2 anos em Miami, 1 ano e meio em Miami. Aí eu voltei para o Brasil, porque também não aguentava mais Miami. Miami, na virada dos anos 2000, era muito árida, muito mais árida do que é hoje, culturalmente falando. Aí dali, de Miami, eu voltei para o Brasil. Aí eu continuei trabalhando na American Express aqui no Brasil, mas já não era mais feliz. Já estava procurando minha saída.
E aí eu fui contratado pela América Online, então eu fui um dos primeiros funcionários da América Online no Brasil. Fiquei na América Online durante 5 anos, sempre trabalhando com conteúdo. Então, o meu cargo era gerente de novos negócios para conteúdo. E aí, por causa disso, porque eu estava no meio de uma redação, eu falei, vou estudar jornalismo, porque senão esses caras não vão me respeitar nunca. Porque eu era o jornalista, ele é o beletrista do século XXI, né? Ele tem essa pátina de culto, que não necessariamente é verdade. E aí eu ia falar com os caras, eu era sempre o cara dos negócios. Então ninguém me levava muito a sério. Eu falei, quer saber, eu vou fazer jornalismo. Aí eu fiz jornalismo na PUC, Internacional e Político. Aos sábados, domingos, nossa, era um inferno, assim, eu não tinha vida durante o tempo que eu trabalhei na América Online. Eu estava estudando na PUC ao mesmo tempo, então eu não tinha nenhuma vida pessoal, né? Aí eu terminei, eu fui entregar meu TCC do jornalismo e o meu professor, que era um dos maiores jornalistas, ainda vivo, um dos maiores jornalistas daquela época, era o José Arbex. Ele foi correspondente da Folha de São Paulo na China e na União Soviética. Aí eu entreguei meu TCC para ele, ele leu meu TCC, ele falou assim, ele me chamava de Alfonsinho. Alfonsinho, que foi presidente da Argentina também na década de 80. O Alfonsinho, vai fazer mestrado, mano. Esse TCC aqui não vale para esse lugar. Vai fazer um mestrado. Eu falei, mas professor, eu venho das exatas, me formei engenheiro, eles não vão me aceitar. Que bacana. Não vão me aceitar no mestrado. Ele falou, vai lá, faz o teste. Aí eu tinha que ler, assim... Ele não podia te apresentar um professor? Não, porque eu tinha que passar por um vestibular, né? Ele podia até me apresentar, aí eu tive que caçar um orientador que topasse me orientar, porque eu era engenheiro, então eu não tinha todas as matérias básicas das ciências sociais. Sim. Aí eu tive que fazer todas as matérias básicas, Antropologia 1, Sociologia 1, Política 1, Relações Internacionais 1, tudo aquilo que era básico, para depois poder testar o mestrado. Aí eu ganhei bolsa no mestrado e ganhei bolsa no doutorado. E aí eu entreguei o mestrado e o doutorado em 8 anos, eu fiz mestrado e doutorado de uma tagalada só. Poxa. Ainda bem, porque senão eu não faria isso de novo jamais. É um inferno fazer Todo mundo fala isso, mas dá licença, ser doutor é foda pra caramba. Foi mal. Você acredita que eu nunca fui buscar meu diploma? Eu também Eu nunca fui buscar meu diploma. Ficou lá na faculdade. Eu não fiz, e eu não fiz... Tem que pagar ainda pelo diploma, é uma chatice. E eu não fiz... E eu fiz por 2 razões. A primeira delas é porque eu tinha bolsa, e a segunda delas era para provar que eu conseguia fazer. Que bacana. Porque eu falava, olha, se tem um doutorado, se tem um mestrado e doutorado, é de se tirar o chapéu mesmo, porque é um... Não, Se você está fazendo numa faculdade de renome, claro. É um nível de esforço, porque você carrega também... Não é que você entrega um doutorado, você legitima teu orientador. Porque o teu orientador, ele também é pago e remunerado pelos doutorandos que ele forma. Então, o teu nível de mestrado e doutorado reflete no teu orientador. E você mantém o nível da academia desse jeito. Sim. Você mantém o nível da instituição. Você é filho único, Facundo? Você é filho único? Não, eu tenho mais 2 irmãos. Ah, tá. E aí o mestrado e o doutorado só serviu para... Mas tudo que eu hoje faço no empreendedorismo... O jeito que eu penso, o jeito como eu escrevo, a maneira como eu organizo o mundo à minha volta, eu devo a esses dois troncos de saberes, sabe? A engenharia, que me dá uma praticidade, me dá um olhar, não me faz perder tempo com abstração, e as ciências humanas, porque no final das contas eu conto história, eu lido com gente, eu lido com uma dimensão cultural... E eu lido com muito do que eu lido no dia a dia, muito dos autores que eu li ali no mestrado e no doutorado, apesar de serem autores complexos, né? O Deleuze, Foucault, Nietzsche, Heráclito, esses caras mais densos, eu consigo olhar o mundo e aplicar aquilo que eles falavam no meu até ir num bar e um restaurante, porque eles falavam de vida, né? Sim. Então é muito legal, eu sou muito grato a essa... E as palestras, quando que começaram, Facundo? Puta, eu sempre quis ser professor. Quando eu fui fazer mestrado e doutorado, eu fiz também por essa razão. Eu dei muita aula de... Eu fui professor, assim, contratado, mas o meu grande tesão era dar aula para adulto.
que não tinha sido alfabetizado. Então eu dei aula de alfabetização de adultos, eu dei aula de ciências para adultos recém-alfabetizados, eu dei aula em cursinho pré-vestibular comunitário, então gente que vinha da quebrada, e eu dava aula de redação. Eu comecei dando aula de física. Aí eu dava aula de física e um dia faltou o professor de redação. Aí eu falei, eu vou dar aula de redação. Fui dar aula de redação e me deslumbrei. Eu falei, quer saber de uma coisa? Agora eu só quero dar aula de redação, porque eu gostava muito de ler quando era moleque. Gosto ainda muito de ler. E aí eu peguei, porque falar é uma questão de você treinar também, né? Eu sou bastante introspectivo, eu sou bastante tímido, então eu tenho dificuldade de falar com uma pessoa assim, olho no olho. Mas quando eu falo com um monte de gente, eu entro em transe. Não, e aí você fica calmo, tranquilo e seguro, muito seguro. E aí eu entro em transe quando eu tenho assim quando eu tenho a dimensão maior, o coletivo na minha frente. Sim. E aí começaram a me chamar para falar em universidade, começaram a me chamar para falar em, sei lá, trocar ideia. E eu acho tão foda assim quando eu vou conversar, e eu nunca tive nenhuma pauta, Sandra, não tem. Você me falar, você fala sobre o que eu falei, eu não sei, porque eu entro... É o que eu ia perguntar. Pois é, porque eu não sei. Eu falo sobre aquilo que o cliente quiser, no final das contas. O que a pessoa precisar. Ontem eu falei sobre o futuro do trabalho, depois eu falo sobre criatividade e inovação, ou empreendedorismo. Eu tenho um conjunto de lugares, de territórios que eu consigo... Porque eu pesquiso muito. O meu trabalho está muito relacionado também a fazer pesquisa sobre comportamento, cultura. Sim. E eu sou muito interessado pelo futuro. Não pelo futuro imaginário dos Jetsons, mas sobre fazer o futuro no presente. E eu sei que, por exemplo, consumo, está cada vez mais próximo do entretenimento. Então, aquilo que eu aprendi dentro do entretenimento, montando bar, restaurante, boate, eu consigo aplicar em consumo, comportamento, política. Então, todos esses assuntos, eles acabam sendo misturados. Eu achei linda a sua TED falando da mulher no futuro. Eu achei linda aquilo. Lindo, lindo, lindo. Aí você chama a mãe da Pina. Meu, e eu achei tão legal, assim, o jeito que você falou, e você vê tão verdadeiro, sabe? E a gente sofre tanto ainda, né? Quer dizer, eu não sofro nada, você não sofre nada, mas tem muita gente que sofre. Muito. Né? Muito. E eu tenho muita preguiça também da história do PPT, sabe? Sim. De gente que vai, que pega, que tá ali para falar o mesmo discurso que já falou, independentemente da audiência. Eu prefiro olhar para a audiência e falar assim, olha, se vocês... Eu me sinto muito sortudo, de verdade, eu não estou falando isso da boca para fora. Eu acho que o petróleo do século XXI é a atenção, né? Todo mundo tá pedindo atenção, as pessoas estão muito carentes de atenção. E tá cada vez mais difícil dar atenção para uma pessoa, dada a quantidade de opções que a gente tem. Então, quando alguém dá 1 hora da vida dela para me ouvir, eu respeito muito aquela hora que ela tá me dando, sabe? Porque é um pedacinho de vida dela que eu merecia, uma confiança de um pedaço de 1 hora da vida dela. Isso é um diferencial seu, viu, Facundo? Porque poucos palestrantes ficam só no gogó. Poucos. Não são muitos, não. E eu consigo, assim, se você me jogar 5 horas para falar sobre um assunto, eu vou começar a abrir umas árvores e é muito estranho. Eu consigo... É coisa de quem foi professor de cursinho durante muitos anos e que eu falava, quando eu era professor de cursinho, do sábado, das 8 horas da manhã até as 6 da tarde. Imagina só você preencher das 8 da manhã até 6 da tarde falando. E falando sobre redação, que é um assunto que não existe, né? Como que você ensina o outro a escrever? Sim. Então a gente lia juntos, a gente debatia recortes de jornal, eu pedia para eles refletirem, a gente ia puxar pela história. Então, porque é isso que se espera, né, de um estudante de redação, que ele consiga refletir sobre um texto e produzir alguma reflexão sobre o seu entorno, sobre o mundo que está dado à sua volta. Eu me lembro, então, de falar assim, todo sábado, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, como se entrasse num transe. É muito estranho. Eu gosto de falar, como você pode perceber.
Não, tá ótimo. Eu fico com vergonha. Empreendedorismo para subversivos. Achei maravilhoso o teu livro, eu sei que é super verdadeiro tudo aquilo que você escreveu ali, mas fala um pouquinho para as pessoas, porque eu acho que você teve muita coragem de escrever um livro desse, assim, ainda muito fora da curva, né? E eu vou te dizer, eu nunca li esse livro. Não? Nunca li o livro. O meu livro que eu escrevi, eu nem tenho ele em casa, você acredita? Facundo, mas por quê? Porque eu tenho um pouco de vergonha. Não que eu tenha vergonha dele, eu vou explicar melhor. O livro aconteceu porque o Cassiano, que é da Planeta, que é um amigo que eu tenho de infância, um dia me encontrou no almoço do Riviera e falou assim, olha, eu vou montar um selo chamado Planeta Negócios e eu queria muito que você escrevesse o livro inaugural desse novo selo, quero apostar em você. Eu falei, Cassiano, eu não tenho tempo para escrever um livro, mano. Eu acabei de escrever um mestrado, um doutorado, é um saco. O mestrado tem quase 300 páginas, o doutorado tem 300 páginas, eu não tô afim de escrever um outro livro. E aí ele virou e falou assim, não, você vai escrever um livro. Você vai, eu chamo uma ghostwriter para escrever. Aí eu falei, bom, com uma ghostwriter eu topo. É mais fácil. Aí ele chamou a ghostwriter me entrevistou, ela é incrível, a mina, conversamos, entrevistamos, enfim, 6 horas de áudio. Aí ela me mandou a transcrição daquilo que eu tinha falado e segundo a fala dela. Quando eu li, e ela é uma puta de uma escritora, uma puta de uma jornalista, não estou criticando mas não era eu. Eu estava falando de assuntos extremamente íntimos e não era eu. Era completamente artificial. Entendi. Aí eu recebi aquele transcrito e eu falei assim, eu não vou lançar esse livro. Não vou lançar mais. E fiquei na minha, porque eu tinha 1 ano e meio para escrever, o Cassiano nem me cobrou. Faltando 3 meses para entregar o livro, ele falou, Facundo, vamos publicar então, né? Vamos planejar o lançamento. Eu falei, não, Cassiano, não vou mais lançar esse livro, já era, não estou mais afim. Aí ele virou e falou assim, não, Facundo, você não entendeu, tá tudo já pronto, compramos papel, as nossas metas dependem dessa porra, a gente vai lançar esse livro. Eu falei, cara, não dá para lançar esse livro, não desse jeito, não vai rolar. Ele falou, amigo, deixa eu te falar, esse livro vai ser lançado. Eu falei, bom, então me dá quanto tempo eu tenho? 3 meses. Eu não li o manuscrito não, o primeiro desenho. Aí eu falei, bom, eu fiz um exercício muito, muito estranho. Eu googlei e falei assim, olha, quantas palavras tem um livro? Aí eu descobri que um livro de ficção tinha 75 mil palavras e um livro de não ficção tinha 50 mil palavras. Porque o número de palavras determina o tamanho do livro, determina o preço do livro e determina se esse livro vai bem ou não no mercado. Eu falei, bom, então eu queria que o livro custasse 39, então ele tinha que ter menos de 250 páginas. Aí eu comecei a calcular quantas... Eu sabia que eu tinha que escrever 60 mil palavras. Olha só. Eu falei, bom, eu tenho 90 dias para escrever 60 mil palavras. Isso significa que eu tenho que escrever 2.000 palavras por dia, né? Peraí. Não, 90 dias eu tenho para... eu tinha que escrever, 1.500 palavras, né? Aí, para escrever 60 mil palavras, tinha que escrever mais ou menos isso. 1.500 palavras por dia. Eu coloquei num caderninho e comecei a escrever. Ia cortando, pela ferramenta de contagem, eu ia contando o número de palavras que eu tinha escrito. Só que eu não consegui... Aí o que aconteceu? Eu terminei o livro e mandei um dia antes de ele ser impresso. Então, a Planeta não teve nem tempo de fazer uma revisão. Muito bom, muito bom. E aí ele foi bruto, assim, e eu também fiz o exercício de não googar. Eu falava, eu não vou googar nada. Eu vou tentar escrever um livro sem googar. Então ele é um fluxo meio de transe, de você falar durante 8 horas, sem muita organização, e colocando coisas constrangedoras, porque tem coisas no livro que são constrangedoras para mim, que não estou muito acostumado a contar, falar muito da minha vida pessoal. Eu tenho umas coisas que são muito constrangedoras. Mas eu acho que dentro de um mercado editorial que é muito mentiroso, que parte do pressuposto de que você tem que ter fé em si mesmo, que existe meritocracia, que você vai conseguir
superar seus objetivos se você acordar... Mas você pode também não comprar essas porcarias, né? Você pode mas essas porcarias... Mas são essas porcarias. Vai numa livraria, só tem... Você é foda, seja foda, fodaste-se, foda-se. Agora é moda você colocar palavrão em capa de livro. Então, aí, que é tipo cultura do choque, né? É um grito para chamar atenção. E esses caras que falam assim, olha, você tem que acordar às 4 da manhã e gritar, você é foda na frente do espelho. E se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Tenha fé, porque... Ou parte da teologia... Eu gostei tanto do livro que eu dei para minha sobrinha, que é uma menina, assim, que fez já 2 faculdades na USP, é super... Ela quer fazer, ai tia, o que você acha? Eu quero fazer isso. Você vai ler esse livro. Leia e vê o que você acha. Ela estava lendo, ela falou, ai tia, eu tô adorando. Ela gostou? Que bom. Não, que bom. Gostou? Tem 21 anos. Então, e aí é isso. E aí o livro foi super bem, acho que agora está na 5ª edição, e agora eu estou nesse lugar em que eu tenho que escrever o novo livro. E o novo vai ser também sobre empreendedorismo? Não, vai ser sobre comunicação e como montar uma maneira de você montar um produto mais alinhada com o espírito do tempo atual, especialmente o que vai acontecer pós-Covid. Enfim, sim. Então eu estou falando sobre, vai chamar Destruir para Criar. Você foi considerado o Homem do Ano pela revista VIP em 2016 e um dos 100 empreendedores mais influentes do mundo pela Good Magazine. Uhum. O que estava acontecendo nessa época para você ter esse título? Foi em 2016, essa da revista VIP. E 2017, né, da Good Magazine? Eu acho que sim. Eu não sei, eu tava fazendo o que eu sempre fiz, que é montar um monte de lugar e sem olhar muito para trás. Eu tava Agora eu tô passando por uma revisão da minha maneira de me comportar, porque durante muitos anos eu fiz muito e desfrutei muito pouco. Eu nunca estava no lugar que eu tinha feito, eu sempre estava no futuro, fazendo o próximo. Então eu lançava fazia assim, ó, qual que é o próximo? Então eu estava sempre envolvido em 4 projetos diferentes, fazendo 4 planejamentos estratégicos. Eu sempre tive muitos empregos também quando eu era mais moleque. Então eu sempre fui muito produtivo. Produzia muito e despendia muita energia, montava um lugar e não voltava para cuidar dele. Eu montava como se não fosse meu, ou como se não fosse pra mim. Depois não desfrutava, né? Acabava não desfrutando. Não desfrutava, não refletia, não olhava para ele com cuidado. Sempre num próximo, e num próximo, e num próximo. Se você for pensar que eu montei 20 lugares em 15 anos... Não, foram 20 lugares em 12 anos. Não, foram em 12 anos, porque o Vegas, ele foi... Durante os 3 primeiros anos do Vegas, eu não fiz mais nada além de Vegas. Pô, então eu montei, cara, quase 2 lugares. 2 ao ano, por ano. Só que o tempo de você montar um lugar é de no mínimo 6 meses. O tempo de maturação, de você achar um ponto, de você desenvolver cardápio, de você fazer compra, de você fazer obra e tudo mais. Então isso significa que eu terminava um, começava outro. Ou quando eu não estava tocando 2 ao mesmo tempo. Sim. E eu não voltava. Teve lugares que eu abri que eu entrei 3 vezes. É ridículo. Poxa. É ridículo eu não ter essa relação com alguma coisa que saiu. E é isso que você está mudando. É essas coisas que você está revendo. Eu acho que é isso que a pandemia me ensinou também, sabe? Eu ia te perguntar como é que foi essa pandemia para você. Dura. Muito menos dura do que para... Mas eu acho que quem não sofreu nessa pandemia não é gente. Ou é bilionário. Quem não sofreu durante essa pandemia não é humano. Ou tá morto por dentro, porque não é possível que a pessoa não tenha em algum nível sentido o golpe, entendeu? Sim. Mas ela, mais além de ter sido dura, ela me ensinou coisas... Você não pode abraçar um amigo, sabe? Né? Você tem que estar ali com as pessoas e... Eu vim para minha casa em Sorocaba e tô aqui, eu não saio daqui, tô trabalhando aqui, a minha equipe toda online, e é isso, fazer o quê, né? Eu tava falando com a minha filha sobre o abraço hoje de manhã. Mas ela tudo bem, né? Mas ela não pode abraçar ninguém, né? Não, então, a gente tava falando sobre isso. A gente tava falando sobre a dificuldade também de
enfim, ter que dar aula e tem que acompanhar a aula. A gente estava falando que ela estava com dificuldade com um professor. E a gente estava discutindo se o professor era bom ou ruim. Ela falou, tal professor é ruim. Eu falei, filha, a gente tem que imaginar também que esse professor está sofrendo durante a pandemia, teus amigos estão sofrendo, então a gente tem que ser um pouco paciente com as pessoas agora. Né? Ninguém está bem. Então vamos ser tolerantes. Se você acha que o teu professor não é um bom professor, vamos dar uma chance, porque às vezes por uma aula você não consegue avaliar isso. E tá difícil também ter aula, é difícil para ele. Tem professores que são melhores ao vivo, tem pessoas que já aprenderam as ferramentas digitais. Imagina você ter que dar aula para 25 crianças usando Zoom. Se você não... Você é muito empático, né, Facundo? Isso é uma grande virtude sua. É uma grande virtude, porque as pessoas empáticas vão ser as pessoas que... os grandes líderes do futuro. Eu tenho lido sobre isso e realmente não é fácil ser tão empático como você. Eu vejo como você é empático. Mas eu acho que assim, é uma empatia egoísta também, porque eu também não acredito em nenhum ato altruísta. No final das contas, todo mundo está negociando o tempo inteiro com o outro. Né? Para você entender as suas vantagens, você também tem que olhar e se colocar na posição do outro. Eu não sou empático porque quero abraçar o mundo, eu quero abraçar a árvore, ou sou um Teletubby, um ursinho carinhoso. Eu sou empático porque é um exercício importante para você também conseguir colocar seu ponto de vista, para você, senão vira guerra. Sim. A nossa existência é uma negociação constante, né? Seja com os nossos filhos, nossos companheiros, nossos empregadores, nossos funcionários. É uma relação de todo mundo está tentando sempre defender o seu. Então é importante entender qual que é a posição do outro e por que o outro, como que o outro se sente, para que você também consiga negociar um ponto que fique justo e que seja mais fácil. Eu negocio o meu tempo inteiro. Imagina, se eu montei 2 lugares por ano, a quantidade de pessoas com as quais eu tinha que negociar e a quantidade de decisões que eu tenho que tomar no dia é gigantesca. Eu não tenho muito tempo. Eu tenho que ir rápido, vamos tomar essa decisão. Para eu conseguir tomar essa decisão rapidamente, eu não posso impor o meu ponto de vista. Eu preciso entender o ponto da outra pessoa, ver o que eu quero, onde que eu quero chegar, e a partir dali negociar uma situação que seja confortável para todo mundo. Então a empatia não é uma ferramenta altruísta. A empatia é uma ferramenta de produção e importante para você conseguir. O que eu tenho lido é para ser uma ferramenta verdadeira mesmo, entendeu? Ele acha que a empatia, a pessoa que realmente é empática, sem segundas intenções, vão ser grandes líderes. Eu queria te perguntar sobre uma afirmação que você fez, de que 50% dos negócios não vão mais existir depois da pandemia. Você lembra disso? Você ter falado isso? Eu acho que, na verdade, eu me deparei com um dado da Brasel, que falava que 30% dos negócios já não tinham já tinham perecido ao longo da crise, e a estimativa deles era que entre 40% e 50% dos negócios que existiram pré-Covid desapareceriam até 6 meses depois, porque agora a gente está passando por uma outra dificuldade muito grande, que as pessoas, que é uma morte mais silenciosa. Quando você vê um restaurante que fechou as portas, é uma morte abrupta. Mas tem muito restaurante que não está conseguindo pagar as contas agora, depois da reabertura, porque não tem fluxo de caixa. O que aconteceu? Teve que parar de pagar imposto, teve que demitir e não tem dinheiro para pagar o trabalhista, está sendo processado. Recebeu o desconto que vai ser agora colocado, já voltou. Então, o estoque estava todo perecível. Então, não tem fluxo de... Eu estou passando nisso com o Arcos, por exemplo. O Arcos é uma operação super lucrativa. Como bateu o primeiro mês, a gente não tinha dinheiro para pagar funcionário, tivemos que acelerar pela primeira vez em 2 anos os cartões, que é uma coisa que é muito daninha para o negócio, né? Porque no final das contas a taxa de desconto é alta. Sim. Porque eu não estou conseguindo ter fluxo de caixa, não estou conseguindo ter caixa para honrar os meus compromissos. E eu conversei com vários donos de restaurante, todos eles me falaram que os 2 primeiros meses de operação foram de prejuízo. Então, o restaurante às vezes quebra por voltar. Ele conseguiu se manter em estado de hibernação, mas depois de voltar, ele está arriscado de quebrar. Então, um horário de operação menor,
um salão menor, com 40%, 50%, 60% de taxa de ocupação, uma pandemia que ainda está instalada, né? A gente está perdendo mais de 500 pessoas por dia. Apesar de psicologicamente todo mundo achar que a vacina chegou, você vai na rua e você percebe que a vida voltou, não ao mesmo nível de atividade pré-Covid, mas já tem um certo retorno. Mas está acontecendo uma morte silenciosa, assim, que vai ainda deixar muito restaurante para trás, infelizmente. Sim. E não só restaurante, né? Qual a sua estrutura familiar? Minha estrutura familiar? Como assim? Não entendi. O que você chama de estrutura familiar? Não, eu acho que é só você e a sua filhinha, não é? A sua estrutura familiar, ou você hoje... Não, tem a Vanessa também. A Vanessa é uma parte muito importante da minha vida. Ah, tá. Que é a mãe dela. Sim, é uma parte muito importante da nossa vida. Ai, que legal. Não, ainda bem. Feliz? Você acha que já sem a Vanessa, eu acho que eu não, jamais conseguiria ter estabilidade emocional para fazer aquilo que eu faço e até cuidar da Pina, imagina. É um trabalho enorme para... Você falou isso no TED. Que legal, que legal. A Vanessa é super importante na minha vida. Muito bom. Então, e o que te faz feliz? Puta, Sandra, sabe que eu não me pergunto muito isso, não? Não? Eu não tô... Primeiro que eu não procuro muito estado de felicidade, porque qualquer estado é muito fugidio. Você vai estar bem, você é bem sucedido, dali a 2 meses você já se fudeu de novo, você se ferrou, mas daqui a 3 meses... Então, é um fluxo, né? Eu acho que teve uma coisa um meme que aconteceu esses dias, eu não sei se você pegou. Aquele cara que tá andando de skate, que ele tá tomando suco de cranberry, tá tocando uma música dos... Você viu esse meme de TikTok? Não. É um cara que tá andando de skate... Em câmera lenta. Não tá em câmera lenta. Ele tá tomando suco de cranberry e tá ouvindo uma música, eu acho que é do Grateful Dead, não. De qual banda que é mesmo? Uma banda dos anos 80, uma música super feel good. E ele dá um sorriso enquanto ele tá fazendo isso. Tá descendo de skate, de TikTok. E ele tá tomando o seu suco de cranberry numa embalagem grande, ouvindo essa música do Fleetwood Mac. Ouvindo uma música do Fleetwood Mac e olhando e sorrindo pra câmera enquanto ele tá fazendo o selfie. E esse vídeo, Fleetwood Mac, exatamente, o meme. E esse vídeo, ele explodiu. Sim, foi parar em todos os lugares. E eu fiquei olhando para aquele meme e falando, mas por que ele explodiu? Ele explodiu porque... A sensação de felicidade, será? Não, porque ele tá num flow. Ele conseguiu um estado de fluxo, que é um conceito filosófico super importante, que vem até do Heráclito. Aquela coisa de você falar que você não entra no mesmo rio 2 vezes. O Nietzsche fala do flow, o Deleuze fala do flow, e agora a gente fala do flow, porque a periferia começou a falar de fluxo, de flow. E agora ele consegue naquele vídeo te entregar um estado de fluidez. Sim. Não de permanência, mas de fluidez. E eu acho que é isso que eu procuro. Só que dentro da fluidez tem os momentos bons ou prazerosos e os momentos de desprazer ou difíceis. Sim. Então, tem gente que está dando curso sobre isso. Tem gente que está fazendo uma leitura semiótica do meme. Não, que tá ensinando a entrar em flow, entendeu? E tal. Não, tô falando aqui embaixo nos comentários. Tem gente falando. Tá. Leitura de outro meme. Sabe que eu tenho algumas coisas que me deixam feliz, mas uma das coisas que eu me deixa muito feliz é quando a minha filha fala que eu sou a ídola dela. Maravilhoso. Quando ela fala assim, mãe, você é muito foda, sabe? Mãe, você é a pessoa que eu vejo, eu quero ser você, sabe assim? Então, eu fico pensando, poxa, acho que eu fiz certo. E a Manuela é super feminista, ela não é nada nhenhenhé, entendeu? Eu não fico grudada nela, ela é casada, e sabe assim? Então, isso me deixa muito feliz. E eu tenho certeza que os momentos que você tá com a Pina também te deve deixar muito feliz. Então, essa felicidade menorzinha que eu tô perguntando, entendeu? Essa felicidade... Mas eu acho que esse é o grande ensinamento que aquelas pessoas que perceberam alguma coisa podem tirar dessa pandemia, que é o fato de que você, do minoritário, do menor, de como o pequeno pode ser bonito. Essa cultura do macho branco sempre elogiou o mais rápido, o maior, o mais forte, o mais potente,
pau maior, perdão pela expressão, mas o maior falo, sempre foi muito, tudo grande, maior. Só que essa cultura do maior, do mais rápido, destruiu o mundo à nossa volta. Porque o mundo é finito, né? Uma hora essa produção, ela ia acabar. Nossa Terra é finita. A gente é um pedaço de rocha flutuando no espaço, finito. Então eu acho que o minoritário não é menor. Isso também é um conceito super importante do Deleuze, do minoritário. De você entender a dimensão pequena e encontrar beleza na dimensão pequena. E o pequeno é o detalhe, o pequeno é o momento, o pequeno é o segundo. Eu comecei a saltar de paraquedas. Também agora estou treinando paraquedismo. E aí eu comecei a me dar conta, por que eu estou fazendo isso? Porque eu não sou o cara do uhul. Uhul, adrenalina, vamos saltar, olha lá, um monte de macho corajoso. Não sou esse cara do uhul. Mas eu me dei conta que eu estava fazendo isso porque eu queria saborear 20 segundos. E quando você está em queda livre, cada segundo ele passa mais devagar. E eu consegui aprender o que são 20 segundos. Sim. Entender, estar em 20 segundos, que é o tempo que você tem de queda livre, é tão bonito você estar dentro daqueles 20 segundos e prender aqueles... É como você prender a respiração, só que chegar antes, sabe? Sim. É muito estranho você ter acesso a esses 20 segundos e entender a dimensão desse tempo pequeno. A maquete, as coisas... Então eu tô assim, menor, sabe? Eu gosto muito, tô muito apaixonado pela ideia do menor e do menos potente e do menos macho e do menos... Ai, Facundo, eu sou sua fã, meu. Olha, eu ficava aqui falando com você a tarde toda, eu sei que você tem compromisso, e também o nosso papo tem um tempo. Um período, né? Para terminar, eu queria que você desse uma dica pra gente, se você quiser dar uma dica profissional, você dê, uma dica pessoal, ou que você falar na sua palestra, dá uma dica pra gente. Putz, quem sou eu pra dar dica, Sandra? Mas eu acho que assim, eu acho que uma das coisas que eu tô aprendendo ao longo dos anos, que acho que a maturidade tá me trazendo, eu sei que eu vou começar a envelhecer a partir do momento que eu perder meu olhar curioso com relação ao mundo, sabe? Não deixem de ser curiosos ou não se achem que são sabedores da vida nunca. Curiosidade é uma coisa que eu sempre estimulo na minha filha, especialmente agora que a gente está falando de inteligência artificial e máquinas e tudo mais. Se manter curioso vai te manter humano e jovial e com o cérebro afiado. Que dica legal, querido. Muito obrigada. Obrigado Adorei você, o papo com palestrante com você, viu? Obrigada mesmo. Um beijo enorme, tá? E cuida muito, viu? Tá. Beijo. Tchau, tchau.